Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez, um episódio de Demolidor Renascido para vocês. E hoje, oitavo episódio, Ilha da Alegria, foi sensacional, foi muito bom. Gostei demais, foi uma tensão danada, tá? E a gente tá preparando aí para o desfecho final dessa história. E que isso, pessoal, a gente vai comentar já todos os acontecimentos desse episódio, mas antes peço para vocês inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe aqui nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acharam desse episódio, se foi legal, se valeu a pena, se compensou em relação a outros episódios que ficou e deixou meio a desejar. Deixe aqui a opinião e os comentários de vocês, que é muito importante. Também deixe sugestões de vídeos, tá? De formato de vídeo aqui, porque vocês ajudam e contribuem muito. E eu peço para vocês também ativar as notificações clicando, no sininho. E fazendo isso, vocês estarão conectados muito mais com a gente. E todas as vezes que os nossos vídeos saírem, vocês receberão notificação. Até porque o nosso canal é pequenininho. Então a gente precisa desse apoio orgânico aí de vocês. Beleza? Vamos logo, sem demora, para o oitavo episódio de Demolidor. Então, pessoal, primeiramente o episódio começa a gente vendo que o Poindexter, o mercenário, ele foi tirado da cela especial, que era chamada de supervisão aprimorada, né, SA, que é uma supervisão para psicopatas, para pessoas perigosíssimas, presas, e foi colocado junto com a galera, junto com a população geral. E isso a gente vai descobrir que foi a mando do Wilson Fisk até então. Então ele sai daquele lugar de detenção máxima para o lugar onde fica o povão, a galera mesmo de crimes comuns. O que é isso? Bem-vindo ao novo alojamento. Me disseram... Não era pra eu estar... Bem-vindo à população geral, agente Poindexter. A gente descobre que o Wilson Fisk está cada vez mais a um passo de começar o seu projeto do Porto, e com isso ele quer uma iniciativa tanto do Estado, tanto privada. Ele quer essa união estatal e empresas privadas. E a gente vai ver que ele dá uma festa justamente para chamar esses investidores para que ele consiga colocar esse projeto que ele não tira da cabeça do Porto em prática. E nesse ponto a gente vê que ele chama a Vanessa para uma conversa particular e diz que não agradeceu a ela por tudo que eles fizeram até então, até hoje, e simplesmente o agradecimento dele foi levar a Vanessa até o local aonde o Adam estava preso. Olha que loucura. É engraçado que quando ela chega lá, o Adam até pede tipo meio que socorro, né? E o Wilson Fisk até falou com ele, olha, eu cumpri a minha promessa, falei que eu não ia matar você e não matei, você tá vivo aí. Só que ele não esperava que a Vanessa iria matar ele. Ela mesma atira nele e mata ele. Vanessa... E o Wilson Fisk fica feliz por isso, né? E disse, olha, eu nunca vou deixar você. Em forma de agradecimento, já que ele não pode fazer trabalho sujo, porque ele diz ser uma nova pessoa, ela fez por ele, né? Mas isso também é ser criminoso do mesmo jeito. Então ele não mudou coisíssima nenhuma. Já por outro lado, no outro núcleo do episódio, temos o núcleo Matt e a Glenn. Eles estão em crise, tá? Principalmente porque a Glenn fica toda hora relembrando o fatídico momento que ela teve que matar o Muse, e ela acaba colocando o Demolidor e o Muse no mesmo patamar ali, sabe? De serem problemas, de terem interesse próprios, e na verdade não. O Muse queria matar ela e o Demolidor como se ele tivesse ali para fazer o seu nome valer a pena e não simplesmente para salvar ela. Esse não era o interesse dele, de acordo com a visão dela, né? E ela acaba colocando o Demolidor e o Muse no mesmo patamar. E o Matt fica bolado com isso. Nesse momento, alguém chega na casa dela e é justamente o Buck deixando ali uma carta convite para a festa do Wilson Fisk. Já o Matt Murdock ficou bolado com ela porque ele descobre que o Wilson Fisk e a Vanessa são pacientes dela
Só que a Glenn, por ser profissional, ela não confirma isso. Porém, ele fica ali indagando ela, porque dizendo que ela entrando como paciente na vida da Glenn, automaticamente eles estão envolvidos na vida deles. E ele diz que aquele convite, nada mais, nada menos, era para cooptar ela. E ele diz que não iria acompanhar ela nessa festa. Tá? Assim como ele está fazendo com outros setores da sociedade, ele também quer ali cativar ela de alguma forma. E não é só com a Glenn que o Matt está em crise, com a Kirsty também. Eles têm até um caso ali para resolver do Madison, mas ele fica sabendo, informado pela Kirsty, que o Poindexter foi colocado em condições de prisioneiros comuns na prisão. E aí o Matt fica muito mais atribulado mais do que ele já tá, né? E ela informa pra ele que o Poindexter quer falar com ele. E ainda que isso é obra do Wilson Fisk. Tipo, o Matt está nessa pressão toda e nesse momento de crise, ele ali tem uma discussão com esse Madison. A Kirsty simplesmente diz que não está reconhecendo ele porque ele não está bem de verdade, né? A gente tá vendo como que ele tá tentando controlar a situação, tentando ser moderado, mas a cada vez que passa, cada episódio que passa, as coisas só aumentam, a pressão só aumenta e as dificuldades só aparecem. E com isso, ele não tá mais conseguindo dar conta desse caos que transformou a vida dele. E simplesmente, por falar em caos, ele diz que, na verdade, isso tudo é culpa porque eles estão sendo basicamente babás do caos, porque tudo que eles tentam fazer dá errado, desde a morte do Fogg, depois a morte do Hector, depois a prisão daquele outro cidadão lá que eu esqueci, que foi preso por causa de pipoca, tá? Os acontecimentos com a Angela e tudo mais. Isso só tá mostrando que a luta deles está sendo basicamente em vão. E com isso ele volta lá no bar onde aconteceu o fatídico assassinato do Fogg. Aí chega lá a senhorinha dona daquele bar que está desativado, recebe ele e diz que quer ativar, mas não quer receber investimento do Fisk e tá ali na corda bamba. E lá também o Cherry chega, porque aqui você informa esses acontecimentos e ele vai até lá. E numa conversa que eles estão tendo ali, o Matt acredita que todas essas coisas estão conectadas e obviamente ele está conectando isso ao Wilson Fisk, todo o caos que tem acontecido até agora. E é nesse momento que a senhorinha lá abre uma bebida que foi a última bebida que no caso o Fogg pediu. E foi a última bebida do bar inteiro, tá? E nessa o Matt consegue conectar porque é uma bebida que se toma para comemorar alguma coisa ou que marca algum acontecimento importante. E nisso ele liga os pontos e pensa que se o Fogg estava tomando esta bebida, ele já estava comemorando o caso que ele estava envolvido. E esse caso tem tudo a ver com o Fisk e Vanessa. Ele estava comemorando, antecipado. Ele sabia, o Fogg... Na noite em que ele morreu, ele sabia que iria vencer. O caso dele, do Benny Tonto. Matt, cara, eu tô realmente tentando te entender. Meu Deus, ele sabia que ia vencer e alguém silenciou ele. Então, ele já estava antecipando a sua vitória. E por causa disso, é como se ele fosse tirado de jogo, tirado do caso, sendo morto. Então, ele vai à prisão encontrar com o Poindexter. Só que é interessante que as notícias para o Fisk são favoráveis, tá? Todas essas coisas que têm acontecido com o Fisk, a força-tarefa do Fisk tem dado resultado, segundo a visão dele, obviamente. Porém, alguns portais também têm mostrado alguns excessos dele. Mas para ele isso daí não importa. O importante são os resultados visíveis que isso tem trazido para ele. E o Fisk nomeia o Daniel, como vice-prefeito de comunicações. A Sheila não gostou nada disso, né? Mas o Fisk diz que o Daniel é a cara da cidade, é a cara do futuro da cidade. Justamente porque a BBC Report foi responsável por isso, porque ela publicou as notícias por causa da pressão do Daniel com ela. E isso tem trazido resultados e, obviamente, a Sheila desaprova. E lá na frente, a gente vai ver, já lá na festa do Fisk, o Daniel dizendo para ela que antes ele estava preocupado se ele e ela estariam do mesmo lado. Só que agora, como vice-prefeito de comunicações, ele não tá nem aí
se eles estarão do mesmo lado. Ou seja, já descartou ela de cara. Chegando à prisão, o Matt vai conversar com o Poindexter e ele quer saber quem foi que mandou ele matar o Fogg. Quem é o mandante desse crime? E ele quer saber se foi o Fisk que mandou ele fazer isso. Aí começa toda aquela discussãozinha. Ele disse, ai, você acha que eu sou um animal? Se fosse antes, você tava me defendendo. Mas eu tô aqui indefeso, tô preso. Aquele discurso mimizento, eu vou dizer assim, tá? Discurso mimizento. Porque ele é um criminoso de alta periculosidade. Ele tá só tentando fazer a cabeça do Matt. Ele até disse, olha, é isso que os homens bons fazem? Acusar as pessoas e não defendê-las? A resposta do Matt foi simplesmente socar a cabeça dele na mesa, tá? E chamou o guarda e falou, olha, ele bateu a própria cabeça na mesa aí. Eu não tô mentindo. Ele começou a bater o rosto na mesa. Esse animal tem problema. Chegando à festa do Wilson Fisk, uma festa muito grande, porém muito tensa, com uma segurança muito reforçada, com policiais para tudo quanto é lado, que é justamente a força-tarefa do Fisk, que é o baile preto e branco, como foi chamado aqui. E ali as pessoas ligadas ao Wilson Fisk estavam todos ali, os investidores a qual ele quer. A Glenn foi e ela todo momento tentando entrar em contato com Matt para saber se ele iria ou não na festa. Bibi Report estava lá também. E nessa festa, Daniel diz para Bibi o quanto ele fará o que for preciso para correr com o Wilson Fisk e pelo Wilson Fisk. Então a gente vê que o Daniel é uma pessoa extremamente obcecada por poder. E ele diz pra Bibi, ó, não vou me corromper com isso, vou tentar não me corromper. Ai, com essas atitudes é muito difícil, né? Então ele mostra ser muito obcecado pela visão do Fisk. E enquanto a Glenn tenta entrar em contato com Matt, a Vanessa chega para ela, agradece pelos serviços dela e diz que ela não deveria estar ali sozinha, né? Já que o namorado dela não apareceu, ela precisaria dar um jeito nisso. E basicamente, a Vanessa meio que fala para Glenn que o problema dela, do Fisk, quase estava já 100% resolvido. E ela disse, olha, os pecados do passado já estão resolvidos, né? A gente sabe como foi resolvido. Então, aquilo que aparentemente trazia problema para eles, já não é mais o problema. Ou seja, eles não precisam mais de terapia, vamos dizer assim. Só que enquanto isso, enquanto está acontecendo esse núcleo da festa, há um núcleo agora prisão. Porque o Poindexter está lá sendo atendido na enfermaria da prisão, porque o Matt bateu nele, ele estourou a testa e ele estava ali recebendo os cuidados médicos e ele ataca os enfermeiros, policiais, ele rouba o uniforme do policial e sai da cadeia se passando por polícia e vai em direção à festa do Fisk, tá? E sem esperar, o Matt vai à festa, tá? E ele chega lá e dá de cara com o Fisk. E logo de cara, ele e a Glenn já começam a discutir, ela falando que ele tá se afastando dela fisicamente, emocionalmente. Enquanto ela fala isso, ele tá ligado, ouvindo o que o Fisk tá falando com o espadachim lá. Você tá ligado? Ou seja, o que ela tá falando tá acontecendo na cara dela. E o Fisk começa a ameaçar ele, dizendo, olha, se você não quer me ajudar nessa empreitada, porque ele recusa, será que as pessoas vão gostar em saber que você é basicamente um vigilante também? Você quer receber uma visita da minha força-tarefa? Né? Então, aquela pressãozinha básica do amor ele recebe e ele está sendo obrigado a ajudar no investimento do Fisk, né? Ele até fala, isso é um aviso, hein? Cuidado. E quando acabar essa conversa, acontece uma coisa bizarra, porque tem um garçom que tira uma foto do Fisk. E ele manda os policiais ir atrás dele e simplesmente ele é capturado e o comissário chega na hora e vê aquela situação, até pede para parar, só que o polícia diz que ele basicamente não está no controle de nada. Enfia a mão do cara no óleo quente, mano. Que coisa absurda. E, ou seja, o comissário já está ciente que ele não tem poder de nada, né? Isso é um ponto importante, porque a Bibi Report, ela vai e se encontra com o comissário e pede ele algumas informações, tá? Deixa um cartão com ele e fala que precisa dele se ele quer
publicar informações verdadeiras, diferente daquela que ela teve que publicar falsa, dizendo que quem matou o Muse foi o Fisk e a sua tropa, né? Então o comissário disse, olha, eu tenho muitos arquivos desses policiais aí que ele contratou, né? E ela fica muito feliz por isso, até porque o Wilson Fisk está ligado à morte do tio dela, né? E já chegando ao final do episódio, o Matt e a Glenn continuam a sua discussão, e ele falando que o Fisk está usando ela para atingir ele, simplesmente, basicamente isso, e ele vai provar para ela que isso é verdade, e ele vai ao encontro do Fisk, tá? Ele vai direto, assim, ela tentando segurar ele, só que chega a hora da dança, a tão esperada dança lá que acontece, e o Fisk e a Vanessa começam a dançar de boa ali, e o Matt tendo que assistir aquilo. Até a Glenn fala, cara, você tem que me explicar o que tá acontecendo, que eu não sei de nada. E ele falou, ó, qualquer coisa você liga pra Kister, você liga pro Cherry, você faz barulho, chama a polícia, porque se der ruim, você faz isso. Ele sempre faz isso, né? Quando ele vê alguma situação acontecendo, ele age, mas antes ele avisa alguém pra informar as autoridades responsáveis por isso, né? E ele diz isso pra ela e chama ela pra dançar. Até fala, você vai ter que conduzir. E começa a dançar e ao mesmo tempo ouvir a conversa do Fisk com a Vanessa. E como o caos já não estivesse estabelecido, o Poindexter chega na festa, tá ligado? Ele chega na festa e tá infiltrado no meio dos policiais. E o objetivo dele é matar o Wilson Fisk, tá? Ou seja, a gente começa a descobrir que quem manda o Poindexter fazer as coisas, o mercenário, não é necessariamente o Fisk, tá? O Matt diz pra Vanessa que tinha algo pra contar pra ela e troca de pá. Ele pega a Vanessa pra dançar. E ele fala, e nessa altura ele já desconfia que quem é o mandante e paga o mercenário é a Vanessa e não o Fisk. E ele diz pra Vanessa, o Fisk sabe que você mandou matar o Fogg? Só que ele diz que não sabe o motivo por quê. Qual a circunstância que ela fez isso? E ela fala, e a Glenn sabe que você é o Demolidor? Cara, o episódio de acusações, de tensão, tiro, porrada e bomba. Que isso, meus amigos? E nessa altura, meus amigos, Poindexter já está posicionado para matar o Wilson Fisk, tá? Ele já está com a arma apontada para o Wilson Fisk para matar ele. E o Matt ouve o gatilho da arma e simplesmente quando o Poindexter atira no Fisk, o Matt entra na frente do Fisk e salva ele. Ele é baleado no ombro. Arma! Na sacada! E o episódio acaba nesse caos completo, com correria, gritaria, com acusações, com tensões, e o caos está armado. Matt Murdock ali deitado no chão, ensanguentado, junto com a Glenn. Tá? Então, semana que vem, nós veremos o desfecho dessa obra. Eu tô gostando dessa série, tá? Por mais que os fãs raízes de Demolidor e até mesmo da série Netflix tenham criticado em certos pontos a série, mas eu tô gostando até. Eu tô achando bem legal. Algumas coisas saem um pouco ali, saíram do trilho, alguns episódios talvez foram desnecessários. Foram, tá? Personagens foram descartados de forma muito fácil. Eu acredito que eu também, tá? Mas eu tô gostando dessa proposta e dessa tensão, pelo menos, que a série tem trazido, tá bom? Gostei demais, galera. Muito obrigado, vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal e, acima de tudo, deixa nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Porque isso é muito, muito, muito importante. Beleza, pessoal? Não esqueça de ativar o sininho para vocês também receberem as notificações do nosso canal, porque tá saindo o trailer toda hora aí, hein? Tamo junto! Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!